Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar agora sobre a intertemporada. Vamos falar sobre os free agents, tá? E quem a gente deve manter e quem eu acho que eles devem deixar sair para buscar substitutos no mercado. Tá bom? Eu acho que a gente tem que conversar primeiro os jogadores que vão sair, quais aqueles que a gente acha que são prioridade para serem mantidos. E depois aqueles jogadores que são as necessidades do time lá na frente, tá? E vieram me perguntar aqui se eu fazer um jogo sobre o Super Bowl, eu vou. Vou fazer um vídeo sobre o Super Bowl, não é bem o nosso quesito aqui, mas acho que a expectativa ela é importante, principalmente porque a gente tem um adversário de divisão, né? Tá bom, mas vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês, eu vou ler aqui na tela os free agents que a gente tem. E aí depois a gente vai falar tanto na defesa quanto no ataque, tá? Um de cada vez que eu acho que fica mais fácil, mais organizado, tá? Então, quem a gente tem aqui de jogador que ele vai estar na free agent, tá? E lembrando que a gente tem o restrito qual é? Aquele cara que ele tem ali na restrição, que se alguém oferecer, eu posso um valor X, eu posso manter, eu pago aquilo lá e eu fico com ele, tá? E outros que são irrestritos e tudo mais. Então a gente tem uns ali que eu acho que a gente fala, mas o cara, eu acho que a grande diferença, a gente já falou no outro vídeo, que a pessoa fica assim, mas o cara é bom, boa pessoa. Sempre boa pessoa que é resultado. Eu acho que está nesse momento de divisão em São Francisco, tá? Então vamos aos free agents, tá? Free agents. Vou falar aqui principalmente os do ataque. Jawan Jennings. Sim, Jawan Jennings. Spencer Bufford. Kendrick Bourne. Sky Moore. Brian Robinson, running back. Running back, Patrick Taylor. Wide receivers. Esse aqui acho que eu preciso começar a falar qual é a posição para vocês lembrarem. Trent Taylor. Center, Matt Renessy. E guard, Ben Bartch. Também da linha ofensiva. Também no ataque nós temos o Jake Tonges, que é o tight end reserva, que fez uma boa temporada, tá? E temos também um exclusivo que tem o tackle, que é o Austin Pleasants, que ele tá como direitos exclusivos de free agent, que eu não sei exatamente esse, realmente eu não sei o que é. Mas vamos falar do ataque aqui. Jawan Jennings, ele tá no Sports Track, tá estimado a ganhar 20 milhões de dólares por ano na free agent. Ele não vai ficar. Se for esse valor, ele não fica. São Francisco. São Francisco não vai investir 20 milhões nesse wide receiver nesse momento. Ainda mais com a situação de Brandon Ayuk, que eu sempre repito, eu coloquei até lá no X pro Grant Cohn, que eu teria trocado ele lá atrás, ele e o Deebo Samuel, quando tinha um grande valor de mercado, sempre uma primeira rodada, ou com a Mari Cooper em uma outra pick. Então já coloco aqui logo. Spencer Bufford jogou muito bem como guard esse ano, como left guard, jogou muito bem no sistema de rotação. A linha ofensiva de São Francisco trabalhou bem. Então eu acho que alguns jogadores, principalmente os titulares, você tem que tentar manter e tem que tentar fazer sim uma nova como é que chama? Uma renovação ali como em todo o time. Mas o Spencer Bufford jogou bem, eu renovaria com ele, até porque ele é um jogador que não deve sair muito caro como linha ofensiva. Kendrick Bourne é um jogador que eu acho que, a depender do valor, vale a pena. Ele foi muito útil, é um jogador que joga muito para o time, ele deve ter um valor barato para ser um terceiro wide receiver, não para ser o primeiro. A gente precisa de jogadores com velocidade também, mas eu acho que nesse momento fica. Sky Moore é um jogador que ele era um jogador que era o retornador, tá, gente? Ele tem um contrato de retornador. É um jogador muito veloz, é um prospecto que foi da segunda rodada quando ele foi draftado, mas nunca foi um jogador para ser titular como o wide receiver 1 ou 2. Aí dependendo do valor, eu acho que ele foi um bom retornador. Então, como retornador, vale a pena ficar. Brian Robinson, running back. Esse é o último dessa lista que está aqui, que eu acho que deveria ser mantido. Brian Robinson foi muito subutilizado. E assim como o Christian McCaffrey foi super utilizado, que a gente vai conversar sobre isso também, tá? Toda vez que o Christian foi super utilizado, mais de
400 toques, né, como eles chamam, seja ele por corrida ou seja ele por recebido. No ano seguinte ele ficou lesionado e ele não tem mais, ele tem um jogador de 29 anos, vai fazer 30 anos, então eu acho que o Brian Robinson tem que ficar. Ele, quando foi acionado, foi muito bem, só que ele é muito pouco acionado no sistema do Kyle Shanahan, então, mas ele deve ficar, e eu acho que o Kyle Shanahan deve modificar e deve utilizar mais seu running back, seus outros running backs, tá? Patrick Taylor, Trent Taylor, que é o wide receiver, e na linha ofensiva o Matt Hennessy e o Brent Bart, eu acho que eles devem sair, devem ser renovados, tá? Porque são jogadores, veja bem, os jogadores de linha ofensiva são bons jogadores, promissores, mas que não renderam, assim como a gente vai falar dos jogadores de defesa daqui a pouco. E o outro de ataque, o Jake Tonges, que eu acho que tem que ficar, ainda mais com a lesão do George Kittle, ele tem que ficar. Eu acho que vale a pena, tem que renovar com ele, até porque é restrito. Não devem oferecer muito mais para ele, ele deve ficar. E São Francisco deve sim correr atrás de outro tight end, tá? Precisa correr atrás agora. Jogadores de ataque a gente precisa ver. O wide receiver, o Brandon Ayuk, cara, claro, a gente não tem como saber que o cara vai se lesionar, tá? Não é uma... você sabia? Não sabia. Eu tinha previsto pelo rendimento dele no Super Bowl. Você vai jogar contra o time da AFC, ele não conseguiu separação, não foi um jogador que foi o que se esperava dele para ser renovado. Então era um jogador que ali você ia ter que pesar. Naquele momento, se oferecesse uma coisa boa, e naquela novela eu acho que tinha que sair. E o Deebo Samuel eu achei que tinha que sair mesmo, porque eu achava que ele não rendeu, e pelo tempo que ele estava lá, já tinha um outro contrato, deveria ter sido trocado enquanto tinha uma boa perspectiva de troca. Não foi feito. E eu lembro que também no vídeo eu coloquei que o Christian McCaffrey, jogador ofensivo, que se ele fosse trocado não seria nenhum absurdo na minha cabeça. Eu lembro que eu falei, você teria 3 picks muito altos para você poder colocar no draft. É verdade que o São Francisco não tem lá sabido usar os seus draft picks, mas naquele momento eu tinha colocado ali. Mas o que nós temos hoje? Um wide receiver que você precisa sim renovar. Você precisa de wide receiver no ataque. E precisa, como prioridade, agora se tornou uma prioridade muito grande, um substituto para o Trent Williams como left tackle. Sim, o Trent Williams tem 38, vai 39 se aposentar. Não, ele não vai se aposentar esse ano. E eu vou dizer por quê. No contrato dele, ele tem assegurado 22 milhões de dólares. E é normalmente, e nesse momento que ele tem, acho que é o último ano de contrato, o penúltimo ano, é o finalzinho do valor garantido que ele tem. Normalmente, nesses casos, é quando você renova e faz uma extensão de contrato para diluir isso aqui. Só que no caso do Trent Williams com 38 para 39 anos, ele não deverá ter uma renovação de contrato. Então, ele 22 milhões de dólares, quem vai sair? Ninguém ia sair. Realidade, ninguém ia largar o osso com 22 milhões de dólares nesse momento. Então, eu acho que o Trent Williams vai ficar, minha opinião. Tá? Não vai renovar o contrato e ele vai ficar, quer dizer, tenho certeza que ele vai ficar por 22 milhões de dólares. Porque eu acho que ele não vai renovar o contrato. Mas ele não vai jogar, não deve jogar mais do que 15 jogos. Não deve jogar. Então você precisa de um substituto. E o Spencer Burford, que jogou muito bem quando guarda, não acho que ele vai conseguir jogar como tackle, que é uma posição que, embora seja só um pouquinho ali na posição física, ela é completamente diferente de jogar no meio e jogar na lateral, né, no extremo da linha ofensiva. Então eu acho que você precisa de jogadores para substituir, tá? Essa é a minha opinião para o ataque, dos que vão ficar. Você precisa desses jogadores, precisa sim de running backs, precisa de wide receiver e precisa de tight end, ou seja, praticamente você precisa de todo mundo ali naquele meio. E o Jake Tonges, que a gente falou aqui, que eu acho que tem que renovar, ele joga como se fosse o reserva do Kyle Juszczyk, ou seja, ele é o fullback reserva. Então esse jogador é um jogador que eu acho que é precioso. Na free agency, dos jogadores que eu vi aqui, o Kyle Pitts, que é de Atlanta, que vai ser free agent, eu acho que esse jogador é um jogador ideal para você renovar. Isso é já o primeiro, tá? Outros jogadores, você não tem muitos wide receivers que sejam velozes na free agency, pelo menos não até agora, que foram liberados. Vamos ver quais que vão ser liberados ali. Eu vou fazer um tracking depois, tá? Eu acho que esses jogadores devem ser, a gente deve procurar jogadores com velocidade. Eu acredito que São Francisco
precisa de jogadores velozes nesse momento para o seu ataque, principalmente jogadores dinâmicos, tá? Não dá, vai encaixar, não vai. Você vai parar nos playoffs como parou agora esse ano. Então, eu acho que precisa de jogadores velozes, tá? Vamos agora à defesa. Dos jogadores defensivos, Jordan Elliott não jogou muito. Gross Matos, eu acho que até tem que renovar, porque você vai precisar de jogadores experientes ali. Mas é um jogador que se machuca muito, então vai depender muito de quem ele coloca. Kevin Gibbs, Kalia Davis, Luke Gifford. Luke Gifford foi pro Pro Bowl como special teamer, né? Eu não sei se vale a pena. E o linebacker Taron Jackson, que eu nem sei quem é, nem lembro desses jogadores. Jimmy Graham é jogador, mas parece que vai voltar. Enfim, esses jogadores, eles... eu tô falando... Tem alguns outros jogadores aqui que eu nem vou falar porque eu acho que deve ir embora, tá? Nem vou citar. Esses aqui são os principais, tá? Por que ele está como principal? Porque o Luke Gifford, porque ele foi pro Pro Bowl como um special teamer. Só que lembra, primeira jogada no jogo contra Seattle, touchdown no retorno de passe. Ou seja, o special teamer dormiu, o pessoal dormindo. Eu acho que tem que ter jogadores que possam jogar em campo nos snaps defensivos quanto no special teamer. Eu acho que tem que ter jogadores que têm essa flexibilidade, ou aquele que tem essa perspectiva. O Luke Gifford é muito bom, mas ele não tem essa perspectiva. Então, é um jogador que eu acho que vai sair. Desses todos aqui, eu só renovaria com o Gross Matos e talvez o Kalia Davis, tá? O Kevin Gibbs é um jogador muito bom, mas ele já está mais velho e ele não teve um rendimento muito bom. Então, é um jogador que só se não tiver outro para colocar. Então, eu acho que vai. Dos restricts, você tem o Sam Okianomno, tá? Que é difícil falar o nome dele mesmo, tá? Só que o Sam, ele é um agente restrito, então esse jogador eu acho que deve renovar como aquele jogador experiente ali na linha, na rotação de linha, tá? Chase Lucas e Robert Bill Jr. Robert Bill Jr., cara, sinceramente, é um jogador promissor, ele tem talento, sim, mas nunca colocou ele em campo. A mesma coisa o Kalia Davis. São jogadores que fizeram ali, são jogadores que têm ali algum potencial e não tem. E eles vão renovar com dois outros jogadores, que é o Evan Anderson, que jogou muito bem, tá? Um jogador que ele foi jogador muito novo e que também é promissor, então encaixaria ali. Eu acho que não valem a pena, tá? E Chase Lucas também tá como agente restrito, esse eu acho que tem que renovar, porque ele jogou muito bem com o Nickel, jogou muito bem todas as vezes que foi acionado, então esse cara merece a sua renovação, tá? Jogadores, isso na defesa. Jogar defesa, quase todo mundo ia embora ali, convocava novos. O que precisa de defesa? Todo mundo. Para mim precisa de todo mundo. Eu trocaria Jair Brown. Mas vai ter um pique longe. Cara, troca. Ele não rendeu bem. O Marquis Siegel, que foi o calouro. Claro, a gente sabe que é um prospecto de quinta rodada, um jogador cru, que tem potencial, mas quando foi acionado, jogou tão bem contra o Jair Brown. Jair Brown ainda está em contrato de calouro. É o último ano dele como contrato de calor. Eu acho que vale a pena logo tentar fazer a troca no que tiver para ele, cara. O que tiver, vai lá. Tá? E contrata outro na free agent, ou faz um draft. Eu acho mais aprazível do que manter Jair Brown, que não foi bem, principalmente no final da temporada e no playoff. Não foi bem. Ele dava uns lampejos aí, depois dormia. Tem que sair. Tá? Chase Lucas fica ali. Jogadores também que estão todos: o punter, o kicker e o long snapper. Desses aqui, eu manteria com certeza Ed Pinheiro. Os outros todos eu acho que vai depender da questão de valor. Se você conseguir pagar um valor baixo, eles não fizeram grande diferença não, então eu acho que vale a pena, tá? E o Mostert, ele tem mais de 40 anos, é um bom punter, mas um punter, sinceramente, você consegue até razoavelmente no mercado um punter com um valor baixo. Então, não vejo... E os long snapper é um pouquinho mais... você precisa de um pouquinho mais de talento no long snapper, tá? Mas eu acho que tem que dar uma renovação também nesses jogadores de special team, tá? E outros jogadores que não estão aqui, mas é um jogador que eu não sei porque ele não está aqui como key, é o Drake Nugent. Drake Nugent é um center que sempre fica... está sendo desenvolvido. Só que é um jogador que é intrigante. A gente ouve falar muito pouco dele, mas ele tem uma característica. Ele foi campeão do college. Ele foi um dos capitães do time de Michigan que foi campeão do college. Esse cara foi campeão no college. Jogou jogos difíceis no college. E ele não joga no profissional, não tem nem oportunidade. Então isso tem me chamado a atenção.
mas é um jogador para a gente ver também. Ele também está com free agent, mas ele está sinalizado como o pessoal deve acertar um contrato com ele, tá bom? Bota aqui nos comentários se você acha que eu esqueci de alguém aqui que é importante nesse meio tempo, né? Sim, Brandon Ayuk, eu já falei que eu não vou conversar sobre ele, porque para mim ele está fora. Agora tem a questão do dinheiro dele, a data em que você vai liberar, mas já tinha, parece que vai conseguir liberar um valor muito grande de cap space para São Francisco, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.